Olá, boa noite para você. Começa agora mais um Ponto e Contraponto. E hoje a gente fala sobre uma instituição importantíssima que ajuda bastante na movimentação da economia do nosso estado. É a Junta Comercial do Estado de Alagoas, que neste ano completou 130 anos de existência. Comigo aqui no estúdio está Jadson Ramos, gerente de suporte ao portal Facilita Alagoas. Jadson, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Stella. Obrigado pelo convite aí, para a gente estar tendo essa aproximação com os usuários da Junta Comercial. É um prazer recebê-lo aqui. Jadson, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você contasse para a gente um pouco do que é a Juceal e quais as áreas de atuação dela aqui no estado. Bom, a Junta Comercial ela é uma das entidades de registro, nacionais. A gente tem Receita Federal, tem a OAB, a gente tem os cartórios e a Juceal. Então, ela é uma das entidades que está aí próximo com os usuários para registro de empresas individuais, as sociedades empresárias limitadas, que elas podem ser tanto sociedades com mais de uma pessoa no seu quadro societário, ou a nova modalidade, que tem a limitada unipessoal. Ela fornece certidões empresariais, cadastro de empresa, usuário que não sabe se existe alguma empresa registrada no seu CPF, ele pode buscar a Junta Comercial, essa empresa sendo registrada na Junta, a gente tem como fornecer essa informação. A Juceal, ela completou em maio, 130 anos de existência, mas as comemorações, claro, devem durar o ano todo, Na sua visão, o que mudou nesse mais de um século, de atividade da Junta? Isso, a Junta ela fez 130 anos agora, no dia 28 de maio, Ela foi criada pelo então governador Gabino Besouro, e de lá para cá foram muitas mudanças. Então era um órgão extremamente burocrático, o usuário tinha que levar muita papelada e tinha que ir de órgão em órgão, registrar na Junta, passar para a Receita Federal para registrar o CNPJ e, dependendo do tipo de atividade que essa empresa exercia, ainda tinha que ir aos órgãos de licenciamento, como o Corpo de Bombeiros, Prefeitura, IMA. E aí, com o passar do tempo, a Junta Comercial ela foi modernizando o seu serviço, Então, hoje em dia, tudo é gerado diretamente pelo portal Facilita, que é o integrador do Estado e é o sistema que os usuários buscam para fazer esses registros na Junta. E esse nome é proposital, porque facilita a vida de quem quer abrir uma empresa, é isso mesmo? Isso, ele é totalmente didático, O portal ele já te instrui quais as informações que você precisa fornecer, quais são as informações obrigatórias. No caso de aberturas e encerramentos de CNPJ dessas empresas, o portal ele já gera até automaticamente esse contrato para o usuário, todo dentro da norma, do Departamento Nacional de Registro e Integração, e já fornece as informações que o usuário fornece, que ele preenche lá no cadastro. Então, ele já tem essa facilidade, já tem um contrato pronto, as assinaturas que eram um grande empecilho, digamos assim, porque antes o empresário tinha que assinar lá, tinha que ir em cartório, reconhecer firma, então o contador, passava para o contador, ter que estar fazendo toda essa movimentação. Hoje em dia, ele já assina diretamente no portal com os certificados e ainda tem a facilidade de, o meu cliente, o determinado sócio não tem um certificado digital. Com as integrações, a gente tem também a assinatura avançada do portal GovBR, que agora está sendo utilizado por todos os órgãos federais, estaduais, e ele consegue assinar em menos de um minuto o instrumento, a alteração dele e liberar esse contrato. E agora todos os serviços oferecidos pela Junta, eles estão disponíveis pela internet, é isso mesmo? Então, todos estão eletrônicos, certo? O serviço ele já foi disponibilizado em 2015, só que ele não era amplamente utilizado pelos contadores, enfim, os empresários. Mas a partir de 2020, com a pandemia, a gente não tinha como fazer esses atendimentos presenciais, então ele teve que ser obrigatório. Então o sistema fez toda a migração para os serviços eletrônicos. Então, emissões de certidões, registros de abertura, alterações, extinções, que são as baixas das empresas, são feitos todos de forma digital, eletrônica. Então, começou por causa da pandemia, para evitar que as pessoas tivessem que ir até a Junta, e acabou dando certo.
Isso melhorou, o número de arquivamentos aumentou, o número de aberturas, facilitou a vida dos usuários, né, do órgão. Agora, quem está precisando, né, abrir uma empresa, ela consegue, em questão de quantas horas, fazer essa operação? Olha, a gente tem um prazo máximo de até 48 horas úteis. É isso mesmo? Contabilizado? Ele pode ser até no mesmo dia, dependendo do tipo da empresa. Tem empresas que são mais simples, então ele acessa lá o portal, a abertura ela já está totalmente unificada, que a gente chama de balcão único. Todo o preenchimento é feito diretamente no portal Facilita, então ele só faz transmitir os dados. No caso dele usar o contrato gerado pelo sistema, que a gente chama de contrato padrão, o sistema já gera automaticamente, ele faz a assinatura digital, bateu para análise da junta comercial, em pouco tempo já está liberado. É verdade que tem até serviços que em 12 horas a pessoa consegue resolver? Isso. De acordo com o mapa, né, do governo federal, a junta comercial está com um registro de até 12 horas, que é o menor tempo que a junta já registrou, nesse tempo de vida dela. Então, basta acessar o site da junta e por lá mesmo você consegue realizar todos esses procedimentos que são necessários? É isso aí? Diretamente. Salvo as alterações, a gente tem as vertentes, né? Então, alterações, dependendo do que o usuário esteja fazendo, ele inicia o procedimento pelo portal da junta, que é o Facilita, e em alguns casos ele vai direcionar depois para os licenciamentos. E aí é que entram alguns outros portais, como Corpo de Bombeiros e IMA, mas basicamente tudo é através do portal Facilita. Jadson, qual é o site, né, para facilitar para quem está nos assistindo? É o facilita.al.gov.br. Facilita.al.gov.br. Vai estar aí na tela para quem está nos assistindo. Joga aí no buscador, só é colocar Facilita Alagoas, já é o primeiro lá. Bem fácil. Eu gosto que quem trabalha, né, com essa parte aí digital já dá toda a dica certa, não é isso? É bem fácil. O atendimento também, ele está todo eletrônico. Se quiser, a gente pode passar os canais também, que a gente tem o facilita.juceal@gmail.com e temos a ouvidoria@juceal.al.gov.br. E Jadson, essa agilidade, ela faz diferença para quem procura a junta para registrar um negócio? A pessoa que tem um tempo que precisa resolver rápido essa questão? Totalmente. A gente está sempre trabalhando em prol do usuário. Então, a gente recebe lá nos nossos canais todo tipo de caso e a gente sempre está tentando fazer com que o usuário não saia prejudicado, né, no que ele está necessitando naquele período. E o estado de Alagoas, ele vem se destacando nessa questão? Porque não é só facilita, não, é agiliza também, né? São essas duas... são os dois verbos, facilitar e agilizar, é isso mesmo? Exatamente. A gente está aí brigando para subir no ranking nacional, né, de registros empresariais. Então, a gente sempre vem buscando disponibilizar novas ferramentas para que simplifique, que ajude ao cliente a obter o seu resultado no menor tempo possível. E é um time de profissionais, né, que trabalha para que essa agilização seja cada vez maior? Isso. E melhor? A gente costuma dizer que a junta comercial é uma família. Todos os setores são codependentes, né? Um precisa do outro. Então lá a gente tem o setor de cadastro, a gente tem o setor das análises, a gente tem a Secretaria-Geral, Presidência e tem o suporte, né? Que é o primeiro contato do cliente com a junta comercial. Então, o cliente busca a junta com alguma necessidade, a gente faz essa triagem, né? E sempre em contato com os outros clientes, com os outros setores, para agilizar no que ele está precisando. Então, se for uma questão cadastral, que ele está precisando de uma atualização para seguir, aí a gente dá esses toques nos setores. Jadson, quantas empresas possuem registro ativo aqui no estado de Alagoas, junto à Juceal? Olha, a gente já conta com mais de 273 mil empresas ativas registradas na junta comercial. Só nesse primeiro semestre de 2023, a gente já registrou mais de 18 mil. Isso é um número muito positivo para esse primeiro semestre, né? Que balanço você faz para a gente? A gente apresenta, comparado ao ano passado, teve um pouco menor, está um pouco menor. Mas, comparado aos anos anteriores, só crescimento, pela facilidade que o usuário tem de acessar e de registrar mesmo as empresas.
o número aumentou consideravelmente, mais de 30%. E o que chama atenção na abertura dessas empresas? A maioria delas são de microempreendedores individuais, é isso mesmo? Isso. 60% dessas empresas são da categoria que a gente chama de MEI. Então, são os microempreendedores, pela facilidade também, né, de abrir esse CNPJ. Vale ressaltar que o MEI ele não é de registro totalmente da junta comercial. O microempreendedor que deseja abrir o MEI, ele faz esse registro através do portal do empreendedor, certo? Mas aí, a partir do momento que ele desenquadrar esse MEI, seja por teto, né, de gasto, se ele ultrapassar o limite, ou por desejo dele mesmo, ou a Receita Federal, com base na arrecadação dessa empresa, realizar o desenquadramento, aí ele passa a fazer os registros com a junta comercial. O MEI ele tem um orçamento previsto no ano de R$81 mil, mais ou menos, o ano todo, não é isso? Então, se ele ultrapassar esse valor, automaticamente a Receita Federal procede com o desenquadramento. E o próprio microempreendedor, o próprio empresário, se ele desejar, ele pode optar pelo desenquadramento e aí essa empresa ela passa a responder como empresário individual. Então aí ele procede com as demais alterações, registrando na junta comercial. E quando a gente fala, né, das empresas junto à Jusceal, muita gente pensa que só são grandes empresas e não tem nada disso, né? Não. Como você mesmo está explicando aí, a maioria, 60% delas são MEIs, microempreendedores individuais, Exato. não é isso? E em segundo lugar vem as pequenas empresas. Exato, os empresários individuais e depois a gente tem as sociedades limitadas, que agora teve um grande aumento de registro na modalidade unipessoal. A gente tinha uma natureza jurídica que era a IRELI, e aí o governo federal desabilitou essa natureza jurídica e a sociedade limitada passou a unipessoal. Certo. E com relação também tem as empresas que não têm porte, como é? Eu queria que você explicasse para a gente. As empresas, elas possuem, na junta comercial a gente tem os 3 portes. Tem a microempresa, a empresa de pequeno porte e a empresa do porte demais, que são as empresas que ultrapassam, enfim, médio e alto porte, alta demanda, alto porte. Agora, o que chama atenção também nessa pesquisa, né, no caso, quando a gente faz um levantamento das empresas abertas, é que a maioria está ligado à questão do comércio, é isso mesmo? Isso. Nós temos um número elevado para as empresas, né, que exercem a atividade de comércio, empresas de atividade de serviços, seja de ofertar cursos, nessa vertente. E a parte de vestuário e de beleza seria o que chama mais atenção também? Ou não? Ocorre muitas vezes das empresas misturarem esse tipo de atividade. Então, assim, a gente não tem bem como definir um número específico só para um tipo de atividade, um tipo de vertente. Então, um empreendedor, ele pode abrir o CNPJ e colocar suas atividades, fornecimento de produtos de beleza, e dentro dessas unidades ele fornecer esse serviço, digamos, maquiagem, ele vende a maquiagem, mas ele também fornece o serviço de maquiar a sua cliente. Mesma coisa no sentido de comércio, roupas, enfim. Agora, o importante é que as empresas estejam cadastradas e tudo certinho, né? Isso, até porque quando você registra a empresa, você não está registrando apenas para a junta comercial. Então, aí entram os outros licenciamentos, né? No caso, existe a vistoria do Corpo de Bombeiros, existe a vistoria da Prefeitura. O cliente vai precisar gerar o seu alvará de funcionamento, alvará de localização e o próprio alvará do Corpo de Bombeiros. E isso facilitou bastante com a Rede Sim, né? A Rede Sim, a integração com a Rede Sim veio para facilitar nessa questão. Dentro do portal, o cliente já consegue fazer essas solicitações dos seus alvarás, dos seus documentos de licenciamento. Agora, para a gente falar mais sobre isso, a Jusceal ela é integrante, né, da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas, né, e negócios. Explica para a gente o que é essa Rede Sim, né? Explica melhor para a gente. A Rede Sim, como a gente está falando aqui, é o integrador nacional. Então, ele é uma forma de o usuário buscar realizar todos os procedimentos através de uma única via. A Rede Sim, ela veio para facilitar, para melhorar e, especificando melhor, agilizar esse caminho dos empreendedores. Então,
quando ele deveria buscar sair de órgão em órgão, juntando várias documentações, várias papeladas, enfim, para entregar aos órgãos, em um único protocolo, ele já tem essas informações que são repassadas para os órgãos que são de interesse, né? Eles já recebem e o usuário já tem essa facilidade de iniciar o pedido das suas documentações. E isso com certeza também dá mais segurança, né, para o empresário. Exato. A junta comercial, como integrador, vem aí fazendo esse apoio junto aos outros órgãos. A gente sempre recebe demandas, né, referente a esses documentos. Então, qualquer impedimento que o usuário tenha, a gente sempre está disponível para dar as devidas orientações, como ele pode resolver qualquer tipo de problema que ele esteja encontrando. Agora, Jadson, o que pode acontecer com uma empresa que não se cadastra, né, na Juceal e começa a trabalhar? O que pode acontecer? Existe algum tipo de punição, né, se a pessoa for descoberta? Como é que funciona isso? Então, ela está à mercê, né, da lei. Ela precisa ter os alvarás disponibilizados, o Estado, né, precisa saber que essa empresa está devidamente regularizada, então ele corre o risco até de fechar a sua empresa, o seu negócio. Ele precisa ter essa liberação, digamos assim, dos órgãos para que ele esteja devidamente funcionando dentro dos termos. E mesmo com esses números positivos, ainda existem pessoas, empresários que insistem em abrir um negócio sem estar legalmente formado? Olha, hoje em dia é um número praticamente negativo. Pela facilidade, pelo acompanhamento, os contadores sempre estão aí junto, né? Então, eles estão bem orientados. Agora, quem tem uma loja virtual, né, que é bem o e-commerce, né, que é tão famoso, também precisa passar pela Juceal ou não? Precisa, ele vai registrar lá a sua caixa postal, se ele precisa de algum espaço para receber suas correspondências. Ele vai estar devidamente registrado como a modalidade de e-commerce. Afinal de contas, estão vendendo e muito, né? Exato. Tem a questão das notas fiscais que eles precisam emitir. Então, tem tudo isso, é necessário que ele esteja registrado, regularizado. E a Juceal, ela também está focando no licenciamento e no ambiente empresarial como um todo, é isso mesmo? Exatamente. Então, justamente por isso. Tem os empresários que participam de licitações, então, para você estar apto a participar desse tipo de licitação, você precisa ter devidamente o seu documento registrado pelo órgão integrador, né, nacional, nesse caso, a junta comercial. E é isso também que traz segurança para o empresário. Está tudo certinho. Tanto para o empresário quanto para as empresas licenciadoras. E para quem compra também, né, esses serviços e negocia com essas pessoas, né? Exatamente, até porque precisa constar na nota fiscal os dados da empresa, né? O CNPJ, como um todo. Eu queria que você reforçasse, então, para as pessoas que estão nos assistindo, Jadson, o site para que as pessoas possam buscar informações e também entrar em contato com a Juceal e abrir, né, o seu negócio para poder vender, já que aí são mais de 18 mil empresas só nesses 6 primeiros meses, não é isso? Isso. É o facilita.al.gov.br. E temos os canais de atendimento, que é o facilita.juceal@gmail.com e ouvidoria@juceal.al.gov.br. E qual é a meta de vocês, né, diante desses números, para a gente poder encerrar? A gente está sempre trabalhando para aumentar esse número, né? Para cada vez mais os empresários facilitar as suas aberturas, desenvolver até questão de sonho, abrir seu CNPJ e trabalhar regular com o Estado, aumentar também, girar a economia do Estado. E você falou do ranking, né? Que Alagoas já chama a atenção, né, dessa rapidez, dessa agilidade. Aí eu queria saber só em que posição que está e qual é a meta. Olha, a última vez que a gente verificou, a gente estava em 15º. Então, a gente está trabalhando para subir aí e voltar para o primeiro lugar. É um bom número, né? Um bom número. Jadson, muito obrigada, né, pela sua participação aqui no nosso Ponto e Contraponto. Foi muito bacana essa entrevista. Te agradeço, Estela, pela oportunidade aí da gente explicar e estar mais próximo do nosso público. Tá certo, seja muito bem-vindo, tá certo? Obrigado. E a você que nos assiste, gratidão pela sua companhia. Para rever essa e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenha um ótimo fim de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau.